Vamos aí para mais um estudo, né? É a Delusa que está no outro no iPhone. É a Delusa. É você? Está conectando no áudio. Mas vamos lá, então. Hoje, né, sendo aí hoje o último dia do mês de agosto, já vamos entrar em setembro, hein? Não podemos esquecer aí, já faltam aí 4 meses para o final do ano, né? Chegar as Oi, férias. Roberto. Oi, Voltei. voltei para rever os amigos que um dia... Então, isso é bom. Então, vamos lá, então. Vamos dar início, então, ao nosso estudo, né, pontualmente aí, 8 horas, e vamos agradecer, como sempre, né, agradecer a espiritualidade pelo transcorrer dessa semana até o dia de hoje, elevando sempre o nosso pensamento para que nós possamos conquistar aquilo que nós ainda não fizemos tardiamente nesta e em outras encarnações. Mas o Consolador prometido no advento aí do Espiritismo nos traz realmente o funcionamento de toda essa questão com muito mais precisão que outrora. Então, hoje, vamos dar início aí aos diferentes mundos habitados, né? Vamos ver aí como é que se coloca, como é que se possa explicar da melhor maneira. Então, vamos, de início, agradecer aos bons espíritos e a nós por estarmos aqui e rogando ao Pai as vossas bênçãos. Vamos nós, então, aqui compartilhar a tela. Aí, como eu digo, né? Temos a imagem de Jesus para nos inspirar, nos servir de concentração, sabendo que se ele não estiver no meio de nós, como ele falou que quando tivesse dois ou mais ele estaria em nós, mas evidentemente aí ele tem aí os seus prepostos aí para nos ajudar, né? Então vamos lá. Vamos compartilhar aqui e está aí. Olha que mensagem interessante. Joana de Diange também nos traz aqui uma reflexão curta, simples e objetiva. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque há nelas e a felicidade que deseja. Então, é uma felicidade que nós estamos aí procurando, mas de muitas vezes não é consagrado por uma série de detalhes, como a gente vem até a ver a doutrina espírita, vem nos posicionando a respeito da nossa conservação do corpo humano, deixando só para as provas e expiações e não criarmos mais barreiras, né? Porque se a gente cria mais problemas nessa encarnação, o que vamos acontecer? Olha, se nós se alimentarmos mal e tudo mais, nós vamos ter problemas, provavelmente, estomacais, lá na grande reta final, né? Mas o motor já vem lá meio falhando, porque nós não tomamos, começamos a a colocar combustível adulterado. Então, nós começamos a falhar. Tá, vamos lá, então. Vamos ver aqui esse módulo, que é a pluralidade dos mundos habitados. Olha, eu sempre venho dizendo aí que a questão, eu contei da última vez aí, que está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instrução dos Espíritos, que está lá os mundos perfeitos e os imperfeitos. É mais ou menos o que nós vamos estudar aqui dentro de uma visão maior. Por que que um mundo, olha bem, por que que um mundo é imperfeito? E por que que um mundo se torna perfeito? Não é o mundo. O mundo, eu venho aí falando nos últimos dias, né? Não vai, se tiver algum cataclismo agora, qualquer coisa nesse sentido, faz parte da evolução do planeta. Mas cataclismas mais profundos nós já tivemos, né? O mundo hoje está quase que formado. Se nós tivermos aí, como nós estamos tendo umas mudanças aí nas praias, alguns continentes aí, em alguns locais, a água do mar subindo, mas isso é evidente aí pelo derretimento das geleiras, mas nós podemos isso contornar.
Basta nós prestar atenção que nós estamos produzindo calor na atmosfera, com queimadas, isso e aquilo, né? Então, nós podemos regular isso. Então, vamos aqui, então. Os objetivos dessa aula é o seguinte, olha, relacionar o ensino dos espíritos sobre as diferentes categorias de mundos habitados, com a expressão evangélica: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós vamos relacionar exatamente essa questão. Porque Jesus teria dito, e ainda ele categoricamente, após essa frase, ele fala: se não fosse assim, né? Se não fosse verdade, eu não vos diria. É lógico que naquela ocasião as pessoas nem sabiam, né? Olha bem, Jesus, quando falou há 2000 anos atrás, olha que interessante, as pessoas ali nem entendiam que a Terra era redonda, nem sabiam o que era a Terra. Se a gente colocar assim, eles não tinham a visão que nós temos hoje. Então, Jesus deixou a mensagem transcendental, né? Quando eles, talvez, a casa do meu pai tem muitas moradas, eu achava assim, não, a Terra é grande, né? A Terra sendo grande tem muitas moradas, aí dá para se construir bastante casas, né? Eles faziam uma leitura talvez mais, como a gente fala assim, mais beira-mar, né? Na praia. Então, vamos aqui. E também nós vamos fazer aqui, também, eu estava esquecendo aqui, enumerar as diferentes categorias de mundos habitados, né? Caracterizando-os segundo o Espiritismo. Olha, a gente não pode falar isso, conversar em conversas que a gente está num grupo de pessoas e querer mostrar para elas que nós começar a falar dessas questões, nós já estamos sabendo que aquelas pessoas já não têm nem muita escolaridade, se a gente colocar assim, com questões espirituais ou religiosas. Tem ali, estão num grupo, numa festa, aí se vem aquela conversa, começa a falar, e se começar a falar que não tem mundo de prova e expiação, de regeneração, isso aqui, os caras falam, lá vem mais um louco para o nosso lado. Então, nessa questão, a gente tem que estudar e deixar que o próprio tempo vai cristalizar. Bom, então vem aqui, olha. Perdão. Ensina o Espiritismo que são habitados todos os mundos que existem no universo. Você vê como a gente vai entrelaçando os estudos que nós estamos fazendo, né? Parece que existe nessa sequência que eu tentei montando aí, o Livro dos Espíritos, agora aqui o ESD, né? Eles vão se encaixando as informações, porque essa parte aí nós lemos recentemente. Então, está ali, olha. Eu me lembro até que eu frisei, olha, todos os mundos, né? Todos são habitados. A maneira de não ver vida em Marte, nem vai ver e nunca verá com esses nossos olhos, que tem atinge muito pouco. Se nós, do cérebro, nós aí colocamos só em uso 6%, de uma coisa de 100%, 6 é nada. Tem 94% ainda que nós não sabemos o que podemos descobrir. Então, olha aí. E o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência e bondade e em perfeição. Aqui já se resulta. Pode guardar aí, quando a gente fala, eu uso essa expressão, gravar depois essa frase que está aqui, e guardar direitinho. Olha, está muito longe, embora tenha na apostila também, né? Olha aí, comentando esse assunto, Allan Kardec coloca assim, olha, né? Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora sem dúvida duvidar, da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Será que a gente vai olhar assim e falar, mas aquele planeta, e Júpiter, tão grandão,
Então, Deus fez coisas, né? Fez o quê? Olha a beleza que está aí atrás nessa imagem, quantas galáxias aí. Olha Júpiter aqui embaixo, Saturno aqui com seus anéis. Aqui dá a impressão que a Terra é maior, mas não é não. Aqui é somente a colocação em ângulo, que a Terra está em primeiro plano. Olha quantas constelações. Né? A nossa é a Via Láctea. Tem muitas aí. A Via Láctea é uma das menores que nós temos. Então, quer dizer, se nós compararmos outras maiores, nós vamos ter. Que nem tem a de Andrômeda, que é uma das maiores que tem, a mais próxima da Terra. Então, eu diria assim, a primeira vez que eu escutei falar nas palestras, e falar embora a gente no colégio aprende essas coisas, né? Mas às vezes a gente aprende e esquece. Mas no Espiritismo é bom a gente focar em cima disso. Então era bom procurar aí na internet, no YouTube, e colocar ver essa questão de Andrômeda, né? Ele vai aparecer, vai dizer quantas vezes ela é maior que a Terra, e etc, etc. Certo, a esses mundos há de ser dada uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem em volume, nem em constituição física da Terra. Olha que interessante, né? A gente pegar e vou lendo direitinho, com calma. Olha, esses mundos há de ser, né, dado pela destinação Deus a coisas mais sérias do que a de nos recriarem à vista. Ah, que bonito, está tudo estrelado. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Olha que os espíritas, como eu já falei, nas galáxias, guardada talvez alguma aproximação de um Sol, né? Um planeta que guarde talvez as mesmas distâncias que a Terra, nessa imensidão que ele está falando aí, né? De milhões, né? Tantos milhares de milhões de planetas vão guardar semelhança nossa, então vão ter a mesma proximidade. Tal. Então, nesse contexto, com essas diferenças aí, igualdade, vai ter o quê? Então, vamos assim jogar a imaginação, guardando essa mesma distância, calor, oxigênio, nitrogênio, as mesmas características, os seres vão ser bem parecidos conosco. Né? Por exemplo, Quiron. Né? Mas vamos lá. Aí, ensinamentos semelhantes se encontram no Evangelho, quando Cristo afirma: há muitas moradas na casa do meu Pai. A propósito dessa expressão evangélica, Kardec faz o seguinte comentário. Olha aí, para nós pensarmos direitinho igual Kardec. O que quando a gente faz? Pai Nosso, toda vez que a gente vai vendo a menção de casa do meu Pai, em todas as passagens evangélicas, é o universo. Isso, a propósito dessa expressão evangélica, Kardec faz o seguinte comentário. Nós sabemos que o Kardec, muitas das coisas ele estudou e muitas das coisas foram passadas para ele por intuição. Segundo o próprio Kardec disse, ele não era médium. Mas não era médium de quê? Porque eu acredito que as escritas que ele estava fazendo no Livro dos Espíritos, com caneta daquelas de tinteiro, ele estaria fazendo ali, na minha opinião, e não minha, como de muitas pessoas, uma psicografia. Né? Eu diria um canal muito grande, tal qual, porque a gente já sabe hoje que ele é o Chico Xavier, se a gente colocar numa grandeza ao contrário, o Chico Xavier foi Kardec. Então, é mais ou menos, se o Chico tinha tantas mediunidades, se ele era o Kardec, então é a mesma coisa. Só que ele não veio para ficar tomando naquela época, fazendo o que o Chico fez, escrevendo livros e mais livros. Né? Então, está aí. Então, aqui, olha, as moradas. Então, olha, casa do Pai é o universo. Né? Olha, na casa do meu Pai. Então, é o universo.
moradas. Há muitas moradas. Então, as moradas é aqui, olha. Mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes aí, olha, ao adiantamento dos mesmos espíritos. O planeta Terra é bonitinho, recebe hoje espíritos do naipe que aguenta viver aqui. Aqueles que vão chegando um pouquinho para frente, nós vamos estudar aqui para a gente ver como é que é toda essa questão. Então, está aqui, ó. Do ensino dado pelos espíritos resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Aí. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus seres. Vocês estão vendo aqui que ele está falando aqui assim, olha, o mundo não é inferior. Vamos falar que o rio Amazonas, né, na época de Jesus, já tinha aqui, se a gente fala assim, peraí, então, daquela época de Jesus para cá, não teve nenhuma, né? Só, lógico que depois era ano zero, depois de 1.500 anos começaram as expedições, mas o rio Amazonas estava lá do mesmo jeito que está hoje. Não mudou o rio Amazonas. Estou pegando esse exemplo para vocês terem ideia. Por quê? Porque tem um mapa de Peri-Peri que é datado de mais de 5.000 anos. E tem lá, nesse mapa, e quem quiser procurar, procure mapas de Peri-Peri. Vai ter mapas que ele localizou, que tem lá a Amazônia. Olha, tem mais rios naquele mapa do que muitos mapas de 10 anos atrás. Como é que ele sabia desses mapas, a não ser se ele tivesse de uma altura, né, maior? Que interessante. Tem que estar, estaria na altura, se a gente falar assim, estaria em como é que fala? Desmembramento, né? E no alto, olhando lá embaixo, e ele depois voltou, lembrou e passou e pôs no papel. Então, o rio Amazonas estava lá. Então, está aqui. Quando nós fazemos aqui, ó, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, está claro aqui. Nós estamos no momento que a gente está vendo que a questão de 50 anos atrás, essa questão toda que nós estamos vendo aí, seja em vocabulário, seja em trajes, seja em tantas coisas que estão acontecendo que não tinha. Né? Olha, nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Isso aqui eu vou deixar para vocês raciocinar o que ele está falando. Quando a gente estuda o que a gente vai fazendo, de livros e livros, aqui a gente vai falar reinam as soberanas paixões, sendo que quase nula é a vida moral. Aí vocês podem pensar, hoje tem muitas coisas que deixam, vamos falar assim, homens que vão para as academias, porque senão eu vou falar em mulher, vai ficar estranho. Temos duas aí, parece, ou mais depois, é lógico que nós estamos tendo aí uma grande audiência depois, aí, quando vendo a parte depois que solta gravada no YouTube. Então, vejam bem, os homens estão, além de querer tomar conta do corpo, de fazer exercício, não, tem que forçar aqueles bíceps, né, bem marcados e tudo mais. Para quê? Quase nula a vida moral. E as mulheres, eu vou deixar para as mulheres pensar. Faço aí direitinho. Então, a gente anda assim, em cima da faca, né? Com essa questão da vida nula, ou qual é a moral? A vida que seria reina as soberanas paixões, o estudo, seja ele bem ampla, essa palavra, não é paixão. Paixão normalmente está ligado a coisas passageiras. Por exemplo, quando uma pessoa fala, eu estou apaixonado por você, pode ter certeza que daqui a um tempo isso acaba. Por quê? Nós temos que usar o verbo que Jesus usou. Amai-vos uns aos outros. Jesus não falou, se apaixone um pelos outros, porque paixão é curta.
As paixões são voláteis. O amor, não. Vamos indo. À medida que essa se desenvolve, a moral, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Olha uma paisagem aí no fundo, né, que a gente às vezes vê lá naquele filme Nosso Lar. A gente vê, não, a gente lembra, no caso, o André Luiz fez a questão até de relatar, né? Fez aquela forma romanceada. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. Sempre assim, olha aí, vocês estão vendo? Segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Nós estamos chegando aí nas eleições, eu nunca vi isso, essa polarização, essa troca, pessoas estão se agredindo. Eu estou começando a ver, um pouco, há um tempo atrás, as agressões por coisa de futebol, torcidas. Eu me lembro quando eu ia no estádio, às vezes nem assistia o meu time, ia pessoas corintianas, santista, palmeirense, ia lá assistir o teatro de arena. Saía um gozando o outro, seu time perdeu isso, aquilo. Depois começou aquelas bandeiras que saía lá fora, uma briga de foice. Né? E ainda estamos vendo isso aí hoje, as pessoas se degradando aí com fake news, essas coisas. Embora se não possa fazer, né? Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base as matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Então, se nós começarmos a prestar atenção do que nós mesmos, se pararmos assim, como é que será que mundo primitivo? Primitivo foi lá nos tempos neandertais, aquela coisa toda. O mundo era o mesmo, né? E Neandertal está lá aquela coisa toda. Depois, os neandertais foram indo, os homens foram se evoluindo, então já começou a ter uma diferença de mundo. Poderíamos fazer várias classificações, subdividi-las em vários tempos, pegar uma por uma e colocando. Mas, para efeito de estudo mais generalizado, se divide como está aqui. Olha aí. Mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Então, olhem bem, tá nesse universo que nós temos aí, milhões e milhões, trilhões e quadrilhões de universos, que não dá para a gente saber quantos tem, nós podemos dizer aqui que tem lá em todos a sequência dos mundos são esses. Os mundos que estão em formações, porque se cria sempre, vai ser destinado a espíritos, né, no caso a alma, as primeiras encarnações. Não vai colocar né, quem está lá em regeneração no mundo primitivo, que não tem. Como é que vai fazer com comida, essas coisas? Então, vai por aí. Então, você tem que viver da caça, e assim vai indo. Aí vamos chegar ao mundo onde nós estamos, que é o mundo de provas e expiações. Aqui nós vamos. Vai ter prova de que coisas que nós nunca fizemos. Quer ver um exemplo? Às vezes eu pergunto para a pessoa, é lógico que quando a gente faz a pergunta, as pessoas estão já dentro do assunto e falam, não, eu não faço. Mas pergunte para o seu íntimo, para o seu eu, se você achasse uma mala, com R$ 1 milhão lá dentro, o que você faria? Ficaria com esse 1 milhão ou devolveria? Ou, se ficar, como você achou e ninguém reclamou, você pega aquele dinheiro e divide lá por várias creches, institutos, dói tudo. Se encontrar, faço isso. Não é meu, eu não ganhei com o suor do meu rosto. É simples análise. Agora, será que a gente não pegaria a malinha, tiraria uma graninha e depois tiraria mais um pouquinho? Quando vinha, acabou a mala toda. Porque está aqui, onde domina o mal. É desse mal, como exemplo pequeno, que nós estamos falando. Hein? Agora, nós vamos passar aí para mais alguns anos, não estão muito longe, para mundos de regeneração. Regeneração é a ação de regenerar-se. Né? O que vai fazer?
Nós vamos ter que fazer a limpeza do que sobrou aqui, nós vamos ter que fazer uma limpeza. Vamos regenerar o mundo. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Nós vamos despoluir os rios, melhor divisão de renda, não vai ter mais essa questão de raças e cores. O próprio espírito é que vai regenerar ele mesmo. O mundo, aqui, todos esses aqui, eu já estou cansado de falar, o mundo é o mesmo. Então, está aqui. Aqui é um título da humanidade que está nele, nos quais as almas que ainda não têm do que não tem a expiar, adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, lá ele vai ter prazer em reconstruir, e não vai ser cansativo. Depois que nós passarmos por isso, nós vamos chegar aos mundos felizes, onde o bem sobrepuja ao mal. Aí, aqui nos mundos felizes, aqui ainda vai ter, ó. Vai ser uma perfeição, um mundo de regeneração? Não, mas em questões bem menores. Aqui domina o mal, nos mundos de progressão. Aqui não, vai diminuir. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E os mundos celestes, ou divinos, espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, e aqui já não precisam mais de reencarnar. Tá? Sendo que também aqui nos mundos felizes já entra uma questão desse lugar. Vocês veem que tem uma coisa que o Nosso Lar não escreveu, lá no livro Nosso Lar, todos aqueles ministros que fizeram parte da narrativa do André Luiz, ninguém sabe se eles já reencarnaram, como é que foi a reencarnação deles. Por quê? Porque, olha, o André Luiz, lá no Nosso Lar, era um espírito que tinha chegado, do umbral, cheio de dívidas para resgatar, para expiar. Ele tinha, porque ele não ia chegar naquela posição daqueles ministros lá no Nosso Lar, que está dentro ainda da psicosfera da Terra. E aqueles que estão lá no comando? Aqueles lá estão lá por amor à Terra. Provavelmente já não precisariam reencarnar. Pode ser que eles reencarnem como uma missão a promover um adiantamento para a Terra. Então, mas ninguém fala, ninguém passa percebido, porque é o mesmo jeito que nós vamos estar. Todos aqueles ministros que acompanharam o André Luiz, para onde eles estão? Porque já era ministro. Então, o que eles fizeram? Vamos perguntar aí depois, pesquisar. Mundos primitivos. Agora, aqui, rápido, aqui. Tomando a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das raças bárbaras, que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam, como eu falei antes, Neandertal e aquela coisa toda. Mas para nós que estamos no mundo de prova e expiação, e aqui eles pegam como comparação a Terra, o nosso. Mas aqui sempre vai falar, supondo que os seus habitantes na condição das raças selvagens, nós ainda criamos ódio, nós xingamos no trânsito. Mas isso pesa? Pesa. Quando alguém dá uma fechada, olha para ele e fala assim, mas coitado, esse aí não está... Eu brinco comigo, eu falo, nossa, eu já estou no mundo de regeneração, esse querido irmão ainda está no mundo primitivo, que coisa feia ele fez. A gente, por essa brincadeira, a gente acaba se ajustando. Que a gente enxerga que... Não, eu não faço mais isso, eu não tenho que fazer o que esse cara fez. Ele veio, homenageou a minha mãe, coitada, ele homenageou a minha mãe lá com um Oscar. Então, que ser é esse? E aí a gente vê hoje muitas coisas que a gente está vendo os pais. Certa vez, tá aí, recentemente, eu fui convidado aí, para ir numa casa de uma pessoa, fui lá, e ali daqui o menino falou uma coisa, aí a mãe já falou outra, o pai falou outra, eu falei, cruz, cara, eu preciso sair daqui. Nossa Senhora, um vocabulário perfeito, digno de uma casa cheia de espíritos trevosos. Depois não tem felicidade.
Olha aí, revestem, olha que bonitinho aí, olha, eu já fui um desses daí, ó, né? Vocês também, não pensa que não, ó, viu? Aí, a gente fala que nem índio aí, depois isso aí são, né? Não são mais macacos aí, vejam bem. Revestem a forma humana, os mundos primitivos, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência. Está bem parecido com nós. Nem as noções do justo e do injusto. Aqui nós falamos isso. Venha a Deus o vosso reino e o irmão nosso que entra pelo cano. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias, de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Eles vivem para comer, dormir e sexo. E procriação, vamos falar isso. Essa é a vida deles. Não tinha nada para eles fazer. A gente brinca, nem um truquinho eles jogavam. Também não tinha truco, não tinha dominó, não tinha baralho, não tinha nada. Né? Agora vamos para mundos de prova e expiações, olha aí. São mundos onde domina o mal. Olha, esse é o nosso mundo e nosso mundo domina o mal. Destinados aos espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. A variedade desses mundos é infinita. Está dizendo aqui que existem variantes de males, né? Se a gente for colocar, tem variantes de pessoas, né? Tem umas que estão muito pendentes para um lado, muito para o outro, e está indo assim. Mas a gente já denota que a Terra aqui já vai entrando para um mundo de regeneração, nessa transição, que a gente vai falar assim, que já começa, nós começamos a ver as crianças, algumas delas muito calmas, muito bem colocadas. Essa é a geração que está aí. E que, se olharmos bem a aura dessas crianças, já são chamadas as crianças índigo. Aquelas crianças que ela vai, para saber, ela vai querer saber o porquê. É filosofia, né? Ela vai ficar, não é assim, olha, 2 e 2 é 4. Ela vai virar, mas por quê? Porque 2 e 2 é 4, meu filho, faz parte daí, da matemática. Não, não, ele vai querer que você pegue 4 palitinhos, né? Pegar, ó, tá vendo? Você tem 2 palitinhos aqui, mais 2 palitinhos aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, viu? 2 e 2 são 4, 1 mais 3 é 4. Você pode subir o nível de escolaridade que ele vai aguentando. Ele vai falar, ainda vem, ele vai dar um exemplo maior que o seu. Bom, a variedade desses mundos é infinita, mas revelando todos um caráter comum, servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes para a lei de Deus. Nós matamos, falamos tanta. Olha, por isso que tem um mandamento que está lá, é o primeiro mandamento que está lá no Espiritismo também. Capítulo 1, não vim destruir a lei, item, terceiro item, a lei mosaica. Está lá, primeiro item, não pronunciareis meu santo nome em vão. E nós não entendemos isso direito ainda. Que não, vai embora, vai com Deus, graças a Deus. Ridicularizou a palavra Deus, né? Mas, olha bem, o judeu não fala isso, não. Se ele for falar Deus, que é a essência da Bíblia, vão falar lá outro nome. Jeová, outras coisas. Mundos de regeneração. Os mundos regeneradores servem de transição, olha aí, entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Você está vendo que não está aqui o de prova e expiação, os mundos de expiação e os mundos felizes, que vai se regenerar. Então, no início, nós vamos estar começando a expiar, e depois nós vamos partir na segunda fase, vamos falar assim, para ser mundo felizes. Olha aí, a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Ok? Aí as leis da matéria. Ele não vai sair volitando porque não tem jeito de volitar, ele cai. Puf, né? Ele vai ficar grudadinho na terra, como está aí. Ó. Continuando, olha aí, a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos.
mas liberta das paixões. Então, olha, a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. Então, ainda vai ter sensação e desejo. Mas aí ele que está aí, tá vendo? Liberta das paixões, a paixão foi embora, desordenada que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Então, eu disse antes, está aqui a palavra paixão. A pessoa, toda vez que a pessoa fala assim, olha, ai, fulano tal, eu estou apaixonado. O que você acha? Você fala, vai, isso aí vai acabar. Assim, ó, isso aí vai acabar. E hoje em dia está acabando em tapas e beijos, que nem a música lá do Leonardo, né? Tapas e beijos, né? Então, assim, que tem amor não tem nada disso, não tem paixão, tem. Então, está ali, em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Ninguém vai caminhar, aqui também na imagem figurativa, ninguém vai caminhar para Deus. Nós estamos 360 graus aqui. Nós vamos caminhar para onde? Na Terra inteira, para qualquer lado. E depois nós temos o céu aberto aí, os universos aí. Aqui, então, nós vamos caminhar tal qual Jesus falou. Eu sou a verdade e vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Daí o caminhar. É seguir os exemplos. Às vezes eu estava um dia desse comentando na firma, eu tive vários e vários gurus nas empresas que eu trabalhei, porque eles me mostravam e eu ficava de olho como é que fazia as coisas. E eu perguntava, eu queria aprender a soldar, fazer uma série de coisas. Então eu perguntava, oh, deixa eu ver. Então, você vai sair, vocês vão sair, seu Luiz Borges, você vai sair fazer um voo de experiência, escrever um voo, Roberto? Quer ir junto? Vamos embora. Então, porque eu queria ver, não, como é que o avião voa, por quê, como é que faz, minha manete e tal, aquela coisa. Então, a gente aprende até a ser um piloto sem brevet. Então, é nisso que a gente tem que caminhar para ele. É fazendo o máximo por crescer, por desenvolver os 6% que nós temos de cérebro para mais. Nesses mundos ainda de regeneração, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem é ainda de carne. Olha, não, tem pessoas que perguntam, mas como é que é? Mundo de regeneração, nós vamos ser igual. Mas leia, meu santo Deus, leia a obra básica. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Está aí a classificação, olha. Então, não era uma de carne. Não fica, a pessoa fica assim, não, quando eu morrer, eu vou ficar lá no nosso lar, vou litar, fazer a festa. Não, não vai não. Então, tá ali, o homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes, de que libertos se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas. Então, acabou a mamata lá no próximo mundo, aí, né? Se a gente falar assim, no próximo time, né? No próximo tempo. Porém, sem as pungentes angústias da expiação, sem as dores. Suportar as provas, que nem o Enem, né? Você fica lá fazendo prova. Mas não vai ter aquela coisa, não. Tem a prova e tem a dor aí, né? Vai ficar mais legal. Aí é só agora nós pensamos assim, é para lá que eu quero ir, ó. Eu quero entrar nos mundos de regeneração. Aí que vem aquela coisa que eu já falei da última ação, muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Esse pouco são os que não se escolheram a mudar. Não houve ninguém que vai ficar lá, você para a direita, você para a esquerda, você para a direita, você para a esquerda. Não, 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 não é assim, não. É nós que vamos não ter condição, porque nós não vamos estar libertos. Tem até uma piada que fala aí que um cara, né, uma pessoa morreu e foi lá para o céu e chegou e falou que queria conhecer o inferno. Aí ficou lá, o anjo de guarda falou: você tem certeza, né, que você quer ir lá para baixo? Ah, tenho, queria ver, né, porque muito falou na terra. O céu e o inferno, queria ver. Ele falou, tá bom. Aí ele foi lá para lá. Bom, resumindo a história, ele acabou ficando lá no inferno. Né? Só para ter aí, o resto você já conhece também, deve conhecer.
nos mundos ditosos ou felizes. Está aqui, ó. Nos mundos que chegaram a um grau superior, olhem, agora é superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas. Por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Sempre nós vamos ter a forma humana. O que é sempre a humana? A forma corpórea é sempre humana. Cabeça, tronco e membro. Tá? Por isso que tem alguns filmes aí, o MIB, né, que coloca lá barata, coloca umas coisas lá que você fala, a imaginação dele foi boa em contar, né, de passar um conceito, mas faltou ele, né, uma certa... Porque esses tipos de seres não pensam nem nada, aquilo que nós já conhecemos, nós já estudamos aí. Então, vamos colocar as coisas direito, que forma humana, cabeça, tronco e meio. Uns podem ter um cabeção, um corpinho diferente. Quem não lembra do filme E.T.? Ele era uma forma humana. E.T., Gone Home. Então, está aqui como está, sujeito às necessidades. Está aqui, o corpo nada tem de materialidade terrestre, ou seja, é um corpo, mas aqui fica assim, para nós descobrirmos que ele não tem a materialidade terrestre. Do que ele é? Tem músculo, isso, aquilo? Não sabemos. Não é hora de nós saber. E não está, consequentemente, sujeito às necessidades. Né? As necessidades aqui, você sabe o que é ir no banheiro, né? Mas não vai lá, né? Não vai no banheiro, pronto. Nem as doenças, né, resfriado, ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. A gente vai olhando para a nossa pele assim, vai, estou indo embora. Mundos ditosos ainda, mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que, neste mundo, a grosseria da matéria obsta, quer dizer, não tem. A leveza específica do corpo permite locomoções rápidas e fáceis, em vez de se arrastar penosamente pelo solo. Aí que eu falo, né? Eu fico me olhando assim, quer dizer, então eu não estou andando, estou me arrastando. Deve ser isso mesmo. Desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade. Então, é da vontade, né? Porque essa imagem que está aqui, olha, dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia de um mundo, né? Desse mundo ditoso, feliz. Estão lá, eles têm as formas, daqui a pouco eles se desformam, vamos falar assim. Agora, quer chegar assim mais rápido? Está lá na primeira página. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Aí vocês entenderam? Então, nós vamos crescer que nem um Sputnik, vai tomar fermento. Pim, cresce. Dorme num dia criança, amanhece no dia já um garotão ou uma garotinha. Então, tá aí, ó. Depois vai estudando para ver como é que é. Não tem... é estudar isso que é o que o Espiritismo diferencia das outras filosofias, porque o Espiritismo não é religião. É filosofia, é ciência, filosofia com a moral em Deus e, evidentemente, é o nosso governador da Terra, que é Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Não é Jesus Cristo, não. É Jesus, o Cristo, ou seja, é um ser crístico. Isenta de cuidados e angústia, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Então, você vê que lá a idade é curta. E realmente a gente fala assim, não, tem que ser, porque nós lá já temos a bagagem de vidas anteriores, que já está ali. Nós não vamos ficar com um corpo pesado que dá o quê? Ao nosso esquecimento. Então, é muito mais fácil de se lembrar de tudo que ele já fez das outras encarnações. Então, por exemplo, ele não vai precisar ir no colégio e aprender, olha, vamos aqui do Brasil, não, já, quando ele já nasce, tal, já está com tudo bem
bem ali na frente dele. Já vai achar muito mais rápido o passado. Então, por isso que está aqui. A vida é proporcionalmente muito mais longa do que a Terra. Não há um desgaste geral do corpo físico. Já é tão depurado que já não podemos dizer que ele é de outra matéria. A nossa matéria aqui é uma matéria grosseira. Os espíritos que têm cesseado. Ora, em mundos ditosos felizes ainda, olha, em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Então, olha aqui, parece que é um contrassenso, mas não é, tem que entender. A longevidade desse mundo aqui guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Não é do mundo que ele está, mas a longevidade guarda proporção, porque, evidentemente, eles não vão ficar numa certa vibração o tempo todo, porque eles vão ficar inúteis se a gente falar, então legal, vou para lá para ficar em nada. Então, se nós formos, aí sim, com missão para outros planetas, nós vamos ter que, primeiro, nós vamos ter que encarnar e virar bebezinho e fazer o mesmo processo. Agora, lá nesses planetas é muito mais rápido. Então, eles vão viver, como diz aqui, na proporção de adiantamento dos mundos, não é dos mundos ditosos e felizes. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição, longe de causar pavor. É considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Nesses mundos aventurosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho nela pela guerra que aí decorre. Não vai ter mais guerra, vai ter conversa. Né? Se agora a gente pega essa caso que está vendo aí, a Ucrânia com a Rússia, se tivesse lá sentasse e fazer, mas a ganância de ter mais um pedaço de terra, que tem mais poderes ali, que nem o Brasil quando fez guerra lá com o Uruguai, é a mesma coisa. Então, está aqui. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Então, ali, ó, por isso que a gente fala aqui na Terra o seguinte: se nós não respeitarmos as leis humanas, nós não vamos respeitar mais nada. Nada. Ah, mas muda muito. Ali uma hora é andar 40, agora mudou a 60, 50 por hora, não sei o quê. A minha parte é cumprir a lei. Sempre com justiça. Está 50, eu vou dar 50. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: os carros novos hoje, eles pegam, a regulação é por GPS, tá certo? E é o seguinte, sozinho eles fazem. Se você entrar numa rua de 40, ele vai andar 40, e não adianta você acelerar mais, não, porque ele não vai. Ele não vai. E se for, se você pisar no freio, ele vai ficar pipando. Pi, pi, pi. Você está acima da velocidade específica para aquela rua que está dentro do perímetro urbano. Então, está aqui, ó. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Um laço de amor, não é paixão, e fraternidade prende uns aos outros todos os homens. Aqui está parecendo mais ou menos uma van premiere de tudo que está aqui com a música Imagine, de John Lennon. Os autores também são inspirados. Então, quando John Lennon escreveu aquela música Imagine, peguem a tradução dela, tem aí na internet com tradução e tudo mais, e leiam. Eles vão falar assim, é tudo. E escuta logo agora, depois que nós terminarmos esse estudo aqui, lê. Eles vão falar, é o espiritismo puro, purinho que o Kardec ensinou. Que está lá nos mundos, né? Está lá. Um mundo sem fronteiras, só com amor e etc, etc. É assim que a gente vai chegando. Esses mundos são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. Não ficam, contudo, esses espíritos presos à sua habitação, como os homens da terra. Olha aí,
podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. O progresso é a lei da natureza. Temos aí a lei do progresso, que estudamos lá no Livro dos Espíritos, que é uma parte de todas aquelas outras leis, são leis da natureza. Olha, a essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Esse é o sentido do que nós aprendemos com o Espiritismo. Olha como a gente fala da diferença de outras filosofias, que tudo que nós estamos lendo, as outras filosofias não passam nem perto. Eles ficam entendendo lá Isaías, e lá, tudo do Velho Testamento. O Velho Testamento, quando Jesus chegou, ele delineou antes de Cristo e depois de tudo. E depois que Jesus chegou, está lá nas Escrituras, é que também os judeus assim são, né? Soberbos, então fala assim, não, mas está lá escrito que depois que o Filho do Homem chegasse, ou o Messias, que teria terminado as profecias do Velho Testamento. Daí é que vem a divisão depois por estudiosos de AC e DC, e é em todo mundo. A não ser justamente um dos países que não faz isso, o calendário, é o judeu, que está. Agora estamos no ano 5.000, quase 5.800, 5.700 e pouco. Por quê? Aí nós vamos ver Abraão, né? Aquele tempo lá. Bom, então está aqui. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. É uma cara, né? Olha, tudo desencadeia, é um processo. Todos vai subindo. Vocês estão vendo hoje em dia, que está aqui assim, que eu vou pegar esse. Ao mesmo tempo, todos os seres vivos progridem moralmente. Vocês veem, está na cara os animaizinhos chamados de pet hoje, como eles são muito mais inteligentes que aqueles cachorrinhos que a gente tinha de outrora. Não recebia o nome de pet, mas a gente dava lá vacina, as pessoas que os tinham, dava vacina, isso aqui, mas eles não tinham, né, a mesma desenvoltura. Por quê? Eles progrediram. Nós temos que ficar atento à sutileza das coisas, às sutilezas. Às vezes a gente quer entender a coisa assim de um momento para outro. Não, observa, analisa. É isso que o Allan Kardec também ensinou. Olha, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Não tem outra maneira de ser. Né? É dessa maneira que a gente chega. Né? Então, está aí, mais uma vez, Jesus agora estendendo as mãos a nós, para que possamos, como diz, segui-lo. Como tem um livro do Chico que está lá, Segue-me, a psicografia do Emmanuel. Então, está aí, chegamos a mais esse final de estudos de hoje, muito interessante, porque a gente dá mais uma repassada, se a gente assim dizer, aqueles que já fizeram aí o ESE ou já estudaram outros livros, que agora o ESE ele coloca de uma maneira progressiva a maneira de estudos, para quê? Para que a gente estude. Existe um processo, né, gradual, sequencial, porque se a gente pegar só um livro, determinado livro, o livro dos médios vai ensinar uma coisa, o livro do Espiritismo ensina outra. Então, agora, o ESD não, o ESD apanha os pedaços correlacionados em toda a obra e vai trazendo já um efeito de moral, né, que é o chamado aí, o livro do chamado Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Bom, então chegamos mais um final de dia, da noite, né? Vamos agradecer a todos os espíritos que conosco estiveram, nossos anjos de guarda, nossos mentores, nossos gurus, que tanto nos auxiliam. E vamos pedir que eles abençoem a todos nós, abençoem o nosso lar, e que mudemos a nossa vibração para ajudá-los também.
né? Não pensando, como às vezes meu pai falava, não pense em besteira, meu filho. Então, temos que pensar coisas boas. Tirar também aquela questão negativista que nós somos. Isso não vai dar certo, isso vai dar errado, não acredito nisso. E isso temos que tirar correndo de nós. O pessimismo atrapalha até a movimentação do nosso sangue. E estudos já comprovados para isso. Então, vamos se soltar, acreditar em Jesus, viver e sem nenhum problema. Deixamos os problemas a cada minuto, passou, já é passado. Então, encerramos o dia de hoje com essa graça de estarmos aqui mais um dia estudando. Que assim seja. Então, a todos vocês, um bom final de noite, até às 24 horas, né? Porque depois é madrugada. E estaremos amanhã aqui, hein? Amanhã tem mais aí agora mediunidade, né? Agora nós vamos ver uma parte focada aí ao livro dos médios, para que a gente também vai agregando vários fatores. Mais uma vez, boa noite a todos, então, e até amanhã, hein? Tchau, tchau, Vera. Boa noite, Roberto. Boa Tchau, noite a tchau, todos. tchau.